Então, o Evangelho sustenta a palavra de Jesus Cristo sobre a promessa do seu retorno, pelo menos de três maneiras didáticas que nós poderíamos separar. Uma delas é o próprio Jesus falando, o que ficou registrado em João capítulo 14, versículos 1 a 4, onde no diálogo que ele tem com os seus discípulos durante o período da última ceia, Jesus disse estas palavras: vou para a casa do Pai, mas eu retornarei para vos levar para lá. Então, Jesus estava anunciando a sua morte no capítulo 13 do Evangelho de João, e no capítulo 14 ele passa a consolar os corações dos discípulos e segue esse bloco do capítulo 13 até o capítulo 18, versículo 1, quando eles saem da última ceia para o monte onde Jesus seria preso e traído. Nesse capítulo, logo no início do capítulo, Jesus consola os corações que estavam entristecidos, né? Ele usou esta palavra: não se turbe ou não se atribule os vossos corações, creia no que eu estou dizendo, eu vou para o Pai, mas eu retornarei para levar vocês para onde eu estiver, vocês também estarem. Mas essa palavra, ela é muito forte, né? Tendo em vista que a expectativa era tenebrosa, porque a morte de Jesus se aproximava e os discípulos então já estavam sentindo que esse momento era um momento de muita tristeza. Por isso Jesus usa essas palavras, né? Conversa com eles de forma muito terna, muito amorosa, muito sensível. E nesses capítulos de 13 ao 18, você vai perceber que Jesus consola os corações dos seus discípulos. Jesus ora com os seus discípulos, também ora pelos futuros cristãos, pelas pessoas que vão se converter pelo evangelho pregado pelos discípulos que estavam com ele. Então é um momento de muita comunhão, muita sensibilidade, do qual Judas não participou apenas do ritual religioso, mas desse momento tão íntimo dos discípulos com Jesus, Judas não participou. Ele estava nesse momento traindo a Jesus, os seus amigos, e dessa forma ele perdeu completamente a essência, o espírito, o significado daquele momento tão precioso que os discípulos passaram com Jesus. Ele estava ausente. No entanto, ele nunca ouviu essas palavras que estão registradas ali e estas promessas de que Jesus estava fazendo, consolando os corações dos seus discípulos, e que ele retornaria. Mas esse retorno que Jesus está falando no capítulo 14, logo no início do capítulo, era de um retorno que aconteceria muito mais adiante. Levaria gerações para que isso acontecesse. Então, dessa forma, ao citar esse retorno futuro para buscar os discípulos que estiverem vivos, para morar com ele na casa de seu Pai, Jesus, além de dar esperança e consolo, ele também está iluminando, né, os corações dos futuros crentes, das gerações futuras, que aguardariam com a mesma esperança esse retorno. No entanto, os discípulos pareciam estar esperando um retorno mais rápido, muito mais breve do seu mestre, que naquele momento estava fazendo uma despedida. Então, Jesus, para comprovar que ele realmente retornaria no futuro, numa data não estabelecida,
ele começa a conversar com os discípulos no sentido de que ele não os deixaria sós e que os discípulos ficariam tristes, o mundo se alegraria, que ele os deixaria, mas logo retornaria e a sua tristeza se tornaria em grande alegria. Jesus estava falando desse momento da sua ressurreição. Então, esse foi o primeiro retorno de Jesus para a terra depois da sua morte. Jesus ressuscita do túmulo, ele volta somente para os discípulos, e as primeiras testemunhas dessa ressurreição foram justamente os soldados romanos que guardavam o túmulo de um homem morto para que ele não ressuscitasse e não saísse dali para dar continuidade. Esse era o medo dos líderes religiosos judeus, que contrataram os romanos para fazer essa verificação, guardar o túmulo de um homem morto com medo que ele saísse, não é? Então, no entanto, as mulheres chegaram no dia do domingo para preparar, dar continuidade à preparação do corpo de Cristo, com a ideia de que Jesus estaria lá morto. No entanto, o túmulo estava vazio, mas elas encontraram Jesus, conversaram com ele, e depois o próprio Cristo apareceu aos discípulos, apareceu mais tarde para aqueles que caminhavam em Emaús, ou seja, Jesus esteve entre os seus durante 40 dias, ele retorna para os seus discípulos, como ele havia prometido, que voltaria do mundo dos mortos, e assim ele estava fazendo. Então Jesus mostrou que ele tem poder não só para tirar outras pessoas do túmulo, como ele fez dias antes da Páscoa com Lázaro, o ressuscitando depois de 4 dias, demonstrando que realmente ele era aquilo que dizia, a própria vida e a luz do mundo. Então agora é Jesus quem sai do túmulo e volta para os seus servos. Agora que Jesus está entre os seus discípulos, ele comprova que ele mesmo tem a vida em si mesmo, ele retorna para os seus em poder. Mas Jesus não apareceu no sinédrio, não apareceu para os fariseus, não apareceu para os sacerdotes, para os rabinos. Jesus não foi na sinagoga, Jesus não apareceu para Pôncio Pilatos. Jesus, ele foi ao encontro somente dos discípulos. Então esse retorno de Jesus do mundo dos mortos, conforme ele havia prometido, que ele voltaria para trazer a alegria para os seus discípulos, foi somente para os discípulos. O mundo não viu Jesus. O apóstolo Paulo vai nos informar que no seu tempo apostólico haviam mais de 500 irmãos ainda vivos que viram a ascensão de Jesus. Então, numa dessas reuniões que está registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5 e diante, os discípulos perguntam a Jesus se era naquele tempo que Jesus iria restabelecer o reino a Israel. E Jesus informa que não era naquele tempo, mas que não era de interesse dos discípulos saber sobre quando Jesus retornaria. E que retorno é esse que Jesus estava falando? O retorno que ele prometeu em João capítulo 14, versículo 1 a 4. E outras vezes, como em Mateus 24, em Mateus 25, Jesus informava sobre esse tempo. Porém, Jesus veio brevemente após a sua morte, no entanto, somente para os discípulos. As outras pessoas não viram a Cristo ressuscitado. E isso tornou em grande alegria a vida dos seguidores de Cristo. Então Jesus, ouvindo aquelas palavras, entende, e nós também podemos ter essa compreensão, que os discípulos esperavam que a ressurreição fosse o retorno definitivo, porém Jesus já deixou implícito na sua resposta que não era aquele momento. O que os discípulos estavam esperando com Jesus com respeito a Israel, se era naquele tempo que ele iria restabelecer o reino a Israel. A liberdade de Israel, que vivia com o governo vassalo
de Roma, também a independência de Israel, um segundo ponto, e também o cumprimento das visões proféticas do livro de Daniel. Mundial sobre o Messias liderado por Jesus. No entanto, Jesus não compareceu ressurreto à nação de Israel, aos líderes israelitas, ao governo romano para implementar o seu reino dessa forma, como os discípulos estavam querendo também governar junto com Cristo, segundo as suas promessas. E não é uma promessa infundada, tanto é que a mãe dos apóstolos Tiago e João, os filhos de Zebedeu, foram até Jesus solicitar a ele que estabelecesse os seus dois filhos, um à direita e outro à esquerda, na vinda do seu reino, não é? Então eles acreditavam que Jesus era de fato o Messias, o filho do homem, que aparece nas visões de Daniel capítulo 7, que se aproxima do ancião de dias e recebe o domínio e o reino de todas as nações para sempre. No entanto, Jesus, ele é assunto aos céus. Ele flutua aos céus, prometendo que voltaria uma nova oportunidade. Confirmam isso os dois anjos que apareceram aos lados dos discípulos, dizendo a eles que esse que foi elevado aos céus, e sumiu nas nuvens, retornará. Então veja bem, ponto número 2. Jesus Cristo continuou sustentando a promessa de retornar uma outra vez, mesmo depois da sua ressurreição. O que demonstra que a ressurreição não foi o retorno definitivo, mas um dos aspectos do retorno de Jesus em poder. Aparece para os discípulos, no entanto, o efeito dessa aparição e desse retorno é universal. Agora, ele retorna para o Pai, se assenta à direita, à frente, Jesus vai cumprir uma nova promessa que ele fez também nesse mesmo bloco do Evangelho de João, do capítulo 14 até o capítulo 18, onde ele fala especificamente que ele retorna para os seus, não os deixaria sós, mas é de forma espiritual. Então Jesus volta mais uma vez. Como que Jesus volta de mais uma vez? Em espírito. Você lembra no capítulo 14, versículos 18, que Jesus promete: não vos deixarei só, eu voltarei para vocês? Um pouco antes, nos versículos 16, 17, Jesus está falando que volta como? Enviando o seu Espírito. E nós vamos verificar na doutrina apostólica, e esse é o terceiro ponto, em que Jesus demonstra através do Espírito Santo que aquele que não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. Não é mesmo? No versículo 28 de João 14, nós verificamos que Jesus, novamente, ele fala que não os deixaria sós, enviaria o outro Consolador da mesma espécie para estar com ele. E Mateus 28, 20, que é um primor esse texto, que nós chamamos de a grande comissão, onde Jesus ressurreto, antes de ascender aos céus, ele envia os discípulos e promete estar com ele até a consumação dos séculos. Então, quem vem fazer a consumação dos séculos? Jesus. E quando isso acontece? Acontece quando ele cumpre a promessa feita em João capítulo 1, versículos 1 a 14, do capítulo 14, versículos 1 e diante, quando ele diz que volta para buscar os seus e levar para a casa do seu pai. Então, o sustentáculo dessa doutrina é Cristo. E a base apostólica, que é o terceiro item que eu quero chamar a atenção, ela com certeza é inspirada pelo Espírito Santo. Veja que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 em diante, quando ele explica que recebeu do Senhor aquilo que ele está ensinando para a igreja, ele informa que a celebração da ceia
do Senhor, aquela de João capítulo 13, deve continuar até que ele venha. E foi o que Jesus ensinou, continuar fazendo isso, anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Então, de fato, ainda há uma nova oportunidade para que Cristo venha, que é a consumação dos séculos, o cumprimento da sua promessa. Lá de João capítulo 14, justamente na ceia do Senhor, a última ceia para Jesus, mas a primeira ceia da nova aliança para os cristãos. Então existe um descanso ainda para aqueles que creem em Jesus e que são tornados, transformados em filho de Deus, para habitarem com o seu Pai, conforme a promessa do próprio Jesus. Então, Jesus sustentou essa promessa e ensinou. O Espírito Santo continua sustentando a promessa e ensinando. E o ensino apostólico continua confirmando que se Jesus ainda não veio, ele de fato é aquele que era, que é no sentido também de estar conosco até o cumprimento completo da sua promessa, ou vir na consumação dos séculos, e aquele que virá. Então Jesus, ele vai cumprir essa palavra. O Espírito Santo, ele não veio ocupar o lugar de Jesus. Ele veio para fazer aquilo que Jesus faria se estivesse aqui conosco. Ele torna real e presente o próprio Cristo. Então, o sustentáculo da nossa fé, do retorno de Jesus Cristo, é uma doutrina bíblica. 1 Tessalonicenses 4, 15 em diante, o apóstolo Paulo afirma que aqueles que estiverem vivos na sua volta verão duas coisas acontecer: a ressurreição dos mortos, que ainda não ocorreu. Nesse mesmo período ocorrerá a transformação daqueles que estiverem vivos. Aí nesse dia, nessa hora, se cumprirá aquela promessa que Jesus fez em João capítulo 14, versículos de 1 a 4, quando ele vem para os que estiverem vivos e levá-los à casa de seu Pai. Mas essa promessa, ela já está se cumprindo. Como que isso está se cumprindo? Está se cumprindo a cada momento que alguém se converte, ou a cada vez que um convertido deixa essa vida e vai habitar com Cristo, porque é muito melhor, como diz o apóstolo Paulo, e ele já está habitando com o Senhor num corpo glorificado, um corpo espiritual, segundo o ensinamento apostólico. Não somos fantasmas que vamos ficar flutuando em algum lugar, mas habitar num corpo preparado, restando tão somente agora o retorno definitivo, esse sim, para cumprir o programa divino para todas as nações, para toda a terra, entregando o reino eterno aos discípulos e também integrando todos os salvos no reino de Deus, e agora estabelecendo o juízo. Dessa forma, aqueles que estarão para sempre com Cristo verão a promessa de Jesus: não beberei deste suco da videira até aquele dia em que eu beba novo no reino do meu Pai com vocês. Enquanto isso, na terra estará se derramando um outro tipo de taça, aquelas de Apocalipse capítulo 15, juízo sobre a terra. Então, se você ainda não foi arrebatado e transformado, e ainda não houve a ressurreição dos corpos dos mortos, salvos em Cristo, é a oportunidade para você se alistar no exército de Jesus. Então, se chegou essa palavra até você hoje, busque ao Senhor, entregue-se a Ele e comenta qual é a tua situação aqui nessa live, nos comentários,
e clica aí. Eu aceitei, eu recebi, eu creio. Arrocha o like, comenta e envia para aqueles que estão com dúvida na fé, aguardando o momento de serem renovados. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar o teu coração e que você tenha um ótimo dia com Jesus. Deus te abençoe.